Conseguiu desenvolver alguma coisa depois? Pouca coisa. Mas Vamos lá, a então. cabeça começou... Começou a ferver já. Aham. Então é o seguinte, faz sentido para você agora que um produto ele precisa resolver um problema, ele precisa resolver uma dor. E a dor que você quer resolver, ela tem um começo, ela tem um início, certo? Uhum. E nós precisamos pensar nos 5 níveis de consciência do cliente e resolver atacar ou anunciar para algum nível de consciência que está ali. Olha, eu tenho inconsciente, tenho consciente do problema, tenho consciente do produto, tenho consciência da solução. Para cada nível de cliente, nível de consciência, a gente vai ter que elaborar um modo para poder se comunicar com ele, ser assertivo na nossa comunicação. Então, o que eu fiz contigo anteriormente foi isso. É fazer você entender que a sua história, ela casa muito bem, é muito importante, muito boa, é vendedora, e que você pode, a partir dela, entender que existiam aí níveis de consciência. Você foi galgando até chegar à conclusão de investir nisso, investir pesado. Por quê? Porque você viu valor nisso. E o que é valor para você? É ter o seu problema resolvido. Exato. E a saúde mental da sua filha não tem preço. Exatamente. E você pagou o suficiente. Então, analisar isso, cada ponto desse. Então, a gente chegou à conclusão de que entender que um contexto familiar é muito importante para a saúde mental de um filho. Certo? Ok? Uhum. Então, se a gente pudesse agora, tendo mais clareza sobre família, sabendo que o Sandro Saito agora está começando a clarear sobre como ele deve se posicionar no mercado. Ok? O Sandro Saito começa a se posicionar agora como um hipnoterapeuta familiar. Ok? Por que que o Sandro Saito vai se tornar um hipnoterapeuta familiar? Simples. Agora, é simples, mas a gente precisa chegar lá, eu preciso que você pense comigo, porque você é o especialista em hipnoterapia, não sou eu. Eu sou o cara que sou criativo e dou ideias e faço perguntas para você, e juntos a gente construir alguma coisa juntos, tá? O nosso produto. Então, agora o porquê. E tudo isso é para a gente chegar no porquê. Né? Então, vamos lá. Então, para a gente chegar mais com clareza, a gente vai pegar caneta e papel, ou um Word, onde você preferir. Vamos começar a anotar, para a gente ter mais inteligência aqui. Primeira coisa que a gente precisa anotar, no meu ponto de vista, sabendo que o Sandro Saito está puxando aí para ser um hipnoterapeuta familiar, é saber o que é importante para uma família e o que ela tem feito que é diferente disso. Exemplo, os pilares para uma família bem-sucedida, que é uma família feliz. Ok, tem que ter isso, uma família. Você consegue enumerar para mim? A conexão aqui travou. Oi. Fiquei sem escutar você um tempinho. Onde a gente parou? Onde você parou? Você falou que era papel e caneta. Aí dali Legal, caiu. papel e caneta ou Word. Então, por que papel e caneta? Então, para a gente anotar isso logo, para a gente sair do primeiro estágio, que é esse estágio de saber como a gente vai ajudar. Então, é o seguinte, primeira coisa que a gente pode fazer, se fizer sentido, enumerar, escrever quais são os pilares para uma família ser saudável para uma criança, para um adolescente. Ok? O que tem que ter de pilar de sustentação para que um filho não corra o risco de ter depressão? Ok. Vamos lá, escreve para mim aí. Relacionamento dos pais saudáveis. Relacionamento dos pais saudáveis. Vamos lá. Relacionamento saudável dos pais, né? Tudo bem, tá certo. Um bom relacionamento entre os pais. Entre o pai e a mãe. Um bom relacionamento entre o pai e a mãe. Exato. Só nisso aí, só no relacionamento entre o pai e a mãe, a gente já tem um livro para escrever. Um livro. Não é verdade? E isso de um pai e uma mãe. Então, a gente tem que entender de que forma, pontualmente, o relacionamento entre o pai e uma mãe é importante para o crescimento de um filho. Por que, de fato, pontualmente, isso é importante? Por quê? Um relacionamento entre o pai e uma mãe é o geral. Mas o que causa o bom relacionamento? O que causa exato. Quais são os porquês do porquê do bom relacionamento?
que é o quê? Diálogo. Uhum. Tá? Então, começa a escrever isso para mim, fazendo um favor. Só da primeira palavra. Diálogo. Vamos lá. Você falou que um relacionamento entre pai e mãe é importante para uma família. Uhum. Harmonia. Harmonia, ok. O que é harmonia? Harmonia é um negócio meio subjetivo. O que é harmonia? Uhum. Eu quero que você pense de forma prática, simples e objetiva. Prático, simples e objetivo. Sem brigas. Show. Aí a gente falou agora. Harmonia entre família, que é o top. E agora, para ter uma harmonia entre família, brigas. É acabar com as brigas. Uhum. Beleza? Segundo, O diálogo que você colocou, né? o diálogo vem primeiro porque o diálogo acaba com as brigas. Ou não? Não necessariamente, né? Porque às vezes o casal acaba brigando na frente da criança. Não brigar em frente da criança. Ponto. Uhum. Então é o seguinte, uma coisa é dialogar, outra coisa é brigar. A gente mistura Uhum. a outra, não funciona. Conversar na frente da criança faz mal para ela? Depende do tom da conversa, né? Nós vamos falar de uma conversa cabeça, papo cabeça aqui. Estamos falando de esse aqui é o mais chato que tem, é o DR mesmo. Sim. Vou falar do DR. DR é legal ter perto do filho? É complicado, né? Porque existe tensão, né? Existe tensão, mas aí que tá, livrar o filho da tensão de uma DR é inteligente? Ou é melhor fazer ele entender o que é uma DR e como lidar com ela? É que a criança não tem filtro, né, cara? O fato dele ver a mãe ou o pai sofrer numa discussão acaba criando um pouco de resistência, afastando, né, ele da... Então, é aí que está o ponto de atrito. Porque desde quando dialogar deveria ser um ponto de atrito? Entendi. Um atrito. Nós estamos falando de diálogo. O que é um diálogo? Vai ter emoção ali, eu vou ficar, quem sabe, triste, mas eu vou estar dialogando. O que é um dialogar? É você ou falar e eu ouvir. Uhum. Você fala, eu ouço. Eu ouvi, agora eu posso falar? Beleza, agora é minha vez de falar. O que eu penso sobre isso? Eu penso que isso. É isso. Até onde meu filho pode ouvir para que ele possa ser saudável, para ser um diálogo saudável para o meu filho ouvir, ou até onde ele não pode ouvir? Vamos falar que é uma criança nós estamos falando de adolescente, tá? Não, adolescente já é diferente. Eu estou falando de filho adolescente, porque é o seu case de sucesso veio de um adolescente. Então, vamos pensar no seu caso. Então, o que você não poderia dialogar na frente de um filho adolescente? Entende? Porque eu encontrei atrito aí, por quê? Desde quando dialogar deveria ser um atrito? Por quê? Porque eu não sei dialogar perto do meu filho? Aí tudo bem, porque eu não sei o que é isso, mas o que é dialogar? Entende? Faz sentido para você? Faz. Então, exato. Então, beleza, dialogar. Dialogar como? Como assim? O que é dialogar? Então, aí a gente consegue entender, saber que um casal precisa dialogar. Mas dialoga perto do filho ou longe do filho? Depende. Por exemplo, se falar sobre sexo, você não vai ficar dizendo que é Kama Sutra para seu filho do lado, né? Pelo amor de Deus. Mas, se você tem um problema que você acredita que vai interferir diretamente na cabecinha dele... Não fazer isso na frente. Por que não? Aí que tá. Entende? Vamos lá. Vou ser mais simplista para você. Minha mãe e meu pai, eles um traiu o outro. Mano, e o que acontece? Eles vão ter esse papo cabeça entre si. Tá tudo certo. Mas eu poderia ouvir? Se você ouve, você acaba carregando isso na tua vida adulta. Onde Mas você acaba... Tá, tudo bem. Entendi. Continua. Porque o que é comum, quando a criança acaba acompanhando isso, ou até mesmo adolescente, acaba ficando registrada essa informação na mente dele. Tudo bem. E a mente, ele quer manter você na zona de conforto. Então, quando você, na vida adulta, se envolve com uma pessoa e essa pessoa te trata de forma parecida com seus pais se tratavam, é uma informação confortável na sua mente. Então,
você acaba justificando o comportamento do outro como se você fosse culpado. Tipo, eu devo ter feito alguma coisa para ela ter feito isso. Ou, tipo, ela deve estar passando por algum problema por ela ter feito isso. Ou seja, é uma informação confortável e de forma inconsciente você acaba aceitando. Porque é uma coisa que você presenciou na infância e na juventude. Tudo bem, mas você concorda comigo que também é uma escolha? Mas não existe, do meu ponto de vista, não existe livre-arbítrio. Ah, é? Interessante. Uhum. Inclusive, eu estava vendo uma série chamada do Stephen Hawking, essa série do Stephen Hawking. Sim. Ele, inclusive, lá, ele mostra realmente que será que nós temos livre-arbítrio? Será? E lá ele mostra que nosso cérebro ele age antes mesmo de você agir. Exato, que é o que está no subconsciente. Que é o que está no subconsciente. As informações estão ali. Legal, tudo bem. O fato de você acreditar que a gente não tem livre-arbítrio é um ponto muito importante. É crucial, na verdade. Mas aí eu vou brigar com um monte de gente e é perigoso perder cliente, cara. Não, nem isso também. Também pode ser também legal. Mas a questão é que você está eximindo o ser humano da responsabilidade. Tirando a minha responsabilidade dos meus próprios atos. Sendo que eu tenho neurocórtex também, entendeu? E a fração de milésimo de segundo que o meu cérebro leva para poder tirar a informação do límbico, do subconsciente, para levar para o neurocórtex, é milésimo de segundo. Sim. Rápido um piscar de olho. Ok, tudo bem. Mas eu vou ter consequência depois disso. Eu vou ter, independente da minha escolha. Então, sabendo que nós somos passíveis de erro, e vamos errar sempre na vida, e por que eu não posso conversar perto do meu filho, por exemplo, sobre traição? Porque ele vai registrar, porque ele é o subconsciente dele. Mas ele vai errar também. Mas não é melhor ele errar, ele saber que é possível errar dentro da família, que errar é normal dentro da minha família, mas não e mesmo que eu seja subconsciente, mesmo que seja subconsciente, vamos pensar assim, eu errei, eu não tenho livre-arbítrio, mas eu errei com você, minha amiga. E eu estou trazendo você aqui para conversar comigo, meu filho, porque é o seguinte, o pai fez merda, e você vai fazer merda na sua vida, mas eu não quero que você faça a mesma merda do que eu. Eu não quero que você leve, de forma consciente, não quero que você leve para o seu futuro aquilo que eu fiz como algo que você deveria fazer, tá? Eu estou abrindo esse diálogo para você porque é algo que você precisa saber que existe no mundo. Você não pode também entender que o mundo ele é livre de dor, livre de problema. Não, não é. Porque quanto mais eu tento livrar você de um problema, mais sem armadura você fica para se defender. E ter uma armadura para se defender é você saber com quem você está lidando. Primeiro, com você mesmo e com o seu inimigo. O seu inimigo é você mesmo. E o seu maior inimigo é a sociedade também. Ou vice-versa, tanto faz a ordem do fator. Entende o que eu estou dizendo? Então, desde quando um diálogo de eu não gosto disso, eu gosto daquilo, não é legal para um filho? Entende? Desde que o casal saiba também se manter de forma sociável esse diálogo. Sim. Então, é melhor, é mais produtivo para um adolescente de 16, 17, 15 anos saber ouvir esses conflitos, internalizar esses conflitos, mas ter um pai e uma mãe que ele confie para poder trocar essa ideia, do que ele internalizar ou ouvir pelas paredes, internalizar e não ter a liberdade de conversar com o pai e descontar isso em alguma outra coisa. Porque essa é a razão. Isso, na verdade, é um dos porquês que ele faz muitas coisas que nem ele mesmo sabe, nem você sabe. Porque ele não consegue vomitar. Sim. Mas não é interessante também que os pais saibam que isso afeta também o comportamento dele? Aí é que está o ponto. Esse é o X da questão. Um pai precisa entender que ter um diálogo inteligente e aberto com o filho sobre problemas e sobre felicidades e sobre alegrias e sobre momentos bons ou ruins é importante para o crescimento dele também. Mas que não é tudo que eu vou conversar com você. Você precisa ponderar. Por exemplo, eu não vou falar sobre vida sexual com você aqui, entre eu e minha mulher, entre eu e sua mãe. Não vou ficar falando que eu faço Kama Sutra, por exemplo. Mas eu posso falar que sexo é algo importante. Então, eu vou trazer você, minha mulher, aqui eu e sua mãe estamos aqui para bater um papo contigo e vamos falar sobre sexo aqui. Bater punheta, masturbação, é um tabu. Mas o que impede? Por que eu não posso falar sobre sexo com meu filho se a sociedade me impõe que isso é um tabu?
A escola me impõe como tabu. A sociedade, mas por que eu não posso? Entende? Então, eu falaria sobre isso com meu filho? Eu falaria. Falaria sobre punheta com ele. Minha mãe me fazia lavar o meu pinto do jeito certo. Eu acho errado isso? Não, não acho certo. Não acho errado, não. Porque eu ficava morrendo de vergonha? Morrendo de vergonha. Mas depois eu fui entender o porquê que eu tinha que lavar meu pinto. É igual a circuncisão. Por que os judeus circuncidavam? Tinha um porquê científico por causa daquilo. Entendeu? Uhum. Discutido abertamente entre a molecada mais jovem. Você tem que ser capaz de lidar com o sofrimento para você ser feliz. Porque o sofrimento, ele é mais... Porque o sofrimento, se você parar para pensar direito, os momentos difíceis, eles são muito mais abundantes do que os momentos felizes. Se você não souber ver felicidade nos momentos ruins e nos momentos difíceis, você vai ficar internalizando momentos difíceis só. E vai ficar sendo aquele sentimento, aquele pensamento, na verdade, de ruim o tempo todo. Pensamento ruim, pensamento ruim, pensamento ruim, atitudes ruins, depressão. Então, a gente saber lidar com o conflito é um problema. E a gente tentar livrar as outras pessoas, ou os adolescentes, de lidarem com seus próprios conflitos de maneira inteligente é um problema. A gente tenta proteger eles, mas acaba que a gente protege tanto que ele vira uma bolha emocional que se estoura, ele entra no pânico. Aí tem que reconstituir toda uma bolha emocional de novo, segura para ele se sentir segurinho, e estourou, deu um problema que eu vi um não, explode de novo, aquele diabo. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Então, olha, isso para falar sobre relacionamento, um bom diálogo entre pai e mãe. Cara, olha que doideira. Uhum. A raiz de onde a gente está pulando, de onde a gente está tirando. Se a gente abordar esse assunto, vai ser interessante para um pai e uma mãe? Com certeza. Certeza. Por quê? Porque a gente precisa ativar um estado de inconsciência desse cara primeiro. Então, ele precisa entender que diálogo entre você... Por exemplo, já pensou você fazer uma headline falando assim, você fala de sexo com seu filho? Com seu filho adolescente? Como assim? Você fala de sexo? Não, claro que não. E se essa pessoa fala, ela diz que sim, pô, esse cara é o que você quer. Porque ele já está num nível de consciência tão maduro com relação ao filho, que ele tem um problema com o filho, ele resolve. E o problema que ele tem, ele está disposto a abrir os horizontes para enxergar onde tem uma solução, e ele vai ver em você a solução. Pô, se ele fala sobre isso, é porque ele tem um estado de consciência sobre o que eu faço na minha família, é muito parecido comigo. Uhum. Eu vou falar com ele sobre isso. Uma coisa que acontece também com uma certa frequência são adultos hoje com problemas que estão tratando comigo, mas que na infância, na adolescência deles, eles foram, de certa forma, abusados por pessoas próximas da família, tio, padrasto, primo, irmão, e ao falar para os pais não acreditaram. Sim. Que é um problema que acaba... Por quê? Normalmente... Porque por causa de uma crença, filha da puta, que foi colocada na cabeça dele de que... Cala a boca. E sexo é um tabu, não pode falar em sexo aqui não, filho. É um negócio, é de coisa que vem, tá certo, antigo, tá certo. Cada etapa da vida a gente passa por essas transformações, né? Mas isso vem matando as pessoas, né? E vem matando a gente, que é a falta de não poder ser quem a gente é, poder falar aquilo que a gente pensa. Agora, como fazer para pesquisar se já existe algo nesse nicho? Vamos chegar lá. A gente não falou que o seu nicho é hipnólogo familiar? Isso. Então, você vai no Google e pesquisa hipnólogo familiar. Não existe, por exemplo, aquele negócio para família lá, como é o nome? Quântico familiar, lá é o nome daquele produto lá. Existe um produto que é para família, constelação familiar. Um constelador familiar nada mais é do que uma pessoa que estuda os comportamentos que uma família tem, o que uma família precisa ter para ser feliz. Um constelador familiar. E ele utiliza muito forte a psicologia para isso. Hipnólogo, entendeu? Um dos professores que eu tive foram alunos do Bert Hellinger. Ele estudou, inclusive, lá na Alemanha com o criador da constelação. Então... E na cabeça dele, a constelação familiar hoje, tá, nada mais é do que sugestão, como acontece na hipnose. Você entende? Na verdade, mas para você sugerir, você precisa conhecer a raiz. Oi? Na verdade, é uma hipnose com nome diferente.
Você entende? Então, existe, sim, nicho no teu mercado. Inclusive, constelação familiar casa muito com o que você faz, com o que você pode se posicionar, porque é um nome popularzinho entre os riquinhos, entre os ricos com problema. Entendeu? As pessoas com poder aquisitivo. Porque hoje uma constelação familiar não é barata, entre aspas, mas ela resolve muito problema porque é um bate-papo em família, né, para resolver os BOs familiares. E o maior problema entre familiares que eu observo, dentro do que eu vi sobre constelação familiar, é a falta de ser quem você é. Não poder dizer o que você pensa, o que você acredita. Porque você precisa seguir um padrão. Entendeu? E esse padrão cansa, porque você não é esse padrão. Você tem que seguir um padrão que você não é. E quando você tenta ser você mesmo, você quebra os padrões e com isso você repele as pessoas. Entende? E você, o que você faz agora depois para quando você começa a repelir e você tem uma cabecinha muito fraca, você começa o quê? A se suprimir para poder fazer parte de um grupo que nem você mesmo gosta. Mas e como é que eu vou subnichar um negócio desse? Porque na constelação familiar tem muita coisa. Não, fica tranquilo. Não se preocupe em subnichar. Não se preocupa agora sobre nichar. Não se preocupa agora. O que eu quero que você se preocupe junto comigo é perceber que existe um mercado, existem problemas, e dentro desses problemas existem mercados que estão explorando, e um deles é a constelação familiar. E existe hipnoterapeuta familiar? É só você dar um pesquisar no Google, pesquisar no Instagram, se alguém se posiciona desse jeito. Vamos ver agora aqui, ó. Não se preocupa com isso, porque se existir não é problema. Se ele existir, ele é uma bênção para você. É hipnoterapia, Isso no Instagram, no Google? Google, tudo que você quiser. Tudo. Ó, hipnoterapia familiar, hipnoterapeuta familiar, não achei. Hipnoterapia. Ansiedade. Aqui tem só isso. Ó, ninguém se posiciona como hipnoterapeuta familiar no Instagram. Se eu colocar a constelação familiar. Aí vai ter um monte. Ó, viu? Por quê? Porque é onde pegou. E pegou, o nome pegou. Pô. Se pegou, tá fácil. Então eu uso esse nome. Ah, eu sou um constelador familiar. Pô, se precisa, se o mercado está andando por isso, vai nessa. Só que eu faço mais do que constelação familiar. Mas para isso precisa conhecer mais profundamente o que é constelação familiar, claro, né? Ó, tem uma Rebeca ali, inclusive eu conheci essa Rebeca, que ela é constelação familiar. Constelação familiar online, atendimento individual de grupo, pronta para olhar a solução para os seus conflitos. Olha que bosta a link dessa menina. Meu Deus. E a gente vende tanta característica e esquece dos benefícios, esquece da transformação. Quem está trabalhando com constelação familiar aqui está bem posicionado. Olha só. Te ajuda a ressignificar o passado e evoluir em todas as áreas da sua vida. Olha que coisa confusa. Para quem... é confuso isso. Então, ela não está entregando a transformação. Ela está mostrando o meio. Eu não quero saber do meio. É resolver o problema. Eu quero resolver o meu problema. E até agora, nenhum deles me entregaram o problema. Entregaram a solução do problema. Me entregaram ressignificar. Eu não sei o que significa essa palavra. Exemplo, um cara que está problema familiar. Por isso que você se posicionar nesse mercado, você vai ser 1 em 1 milhão, 1 bilhão, quem sabe. Eu estou olhando aqui no Google, não tem nada também. Você entende? Então, é hipnoterapeuta familiar. O que você ajuda? O que você ajuda? Ah, eu ajudo famílias a transformarem, a serem... Eu ajudo famílias a se transformarem ou terem mais paz, harmonia e blá, blá, blá. Entendeu o que eu quero dizer? Para isso, a gente tem que entender profundamente as suas dores e entender os seus desejos também. Porque por trás de uma dor também existe um desejo. Certo? Então, eu compro as coisas por 2 motivos. Busca do prazer ou fuga da dor. Mas o fuga da dor é muito mais forte. Ele vende muito mais. Então, primeiro você levanta a dor para depois você vender o prazer. O prazer também pode ser vendido momentaneamente ao mesmo tempo? Pode. Só que não é tão interessante em alguns momentos. O prazer, nesse caso, ele está muito envolvido, ele tem um invólucro muito emocional. Entende? O que é um prazer para um pai e uma mãe
por exemplo, que tem um filho que não está depressivo? Tá na sala conversando, assistindo um filme, batendo um papo, né, tomando um suco, jogando uma carta e falando de sexo, por exemplo. Que ele perdeu a virgindade com a primeira namorada dele. Sem tabu. Isso pode ser algo diferente, mas que é algo que também está relacionado ao desejo de um pai. Só queria ter isso, eu queria ter um momento que meu filho não pudesse falar abertamente para ele sem ter medo dele me achar um ET. Entendeu? Quebrar tabus. Então, é mais ou menos por aí que eu quero que a gente comece a pensar para se diferenciar em relação ao mercado, que a gente observou que é um mercado muito fraco, mas poderoso. Fraco em relação a quem está trabalhando nele. Entende? Por exemplo, o Érico Rocha. O Érico Rocha trabalha o 6 em 7. Por que ele trabalha o 6 em 7? 100 mil reais em 7 dias. Ninguém fazia isso. Não só por isso. Isso também é um motivo, mas não que isso esteja errado. Mas é porque ele estava explorando a ganância. Gatilho mental. Se ele vendesse assim, ajuda empreendedores a terem um processo de vendas tão maravilhoso que será capaz de fazer faturar 100 mil. 100 mil reais em 7 dias. Agora, o que eu vou ter que fazer para isso? Meu filho. Você vai ter que bolar muito. Vai ter que gastar uma graninha boa, muito tempo, e pensar no seu produto. Porque ele vende a ideia, mas ele não te vende a solução. Tá? Isso aqui que eu estou tendo, ele não vende. Uhum. Não consegui encontrar lá. Eu assisti o curso dele 2 vezes já. Então, o que a gente está tendo aqui é o único que eu desenvolvo com todos que passam por mim, que a gente faz lançamento. E é centralizar a ideia no foco no problema, na solução do problema, não foco no problema. Então, vamos lá. Então, a gente chegou à conclusão de que um pilar importante é ter harmonia entre o pai e a mãe. Okay. E nessa harmonia tem o diálogo. Ok? E o pilar diálogo, ele é também muito profundo, que ele tem raízes também muito ramificadas. Que o principal motivo que faz um filho um marido e mulher não ter diálogo é por ele não ter aprendido a dialogar, porque ele cresceu num ambiente sem diálogo. Sim. Então já começa por aí. Então você poderia, quem sabe, começar a fazer uma headline para um vídeo assim. É um exemplo, tá? Estou pensando aqui. Então, vídeo para isso. O que você poderia falar para poder levar o nível de consciência de um marido e uma mulher que brigam, mas eles não sabem por que estão brigando? E que isso, se eles têm filhos, está influenciando diretamente na educação dele. Como? Então, basicamente, é focando na raiz do problema. Primeiro, no problema, que é a briga. Casais que brigam demais. Você sabia, olha interessante, você sabia que a cada 12 casais que se casam, depois de 2 anos de casamento, 6 se separam, 4 se toleram e apenas 2 são felizes? Uhum. É disso? Sabia, não. É um órgão do OMS, Organização Mundial da Saúde. Então, onde eu quero chegar com isso é que você pode fazer um vídeo só sobre separação. Porque, inclusive, na pandemia, os casais estão se separando muito mais do que antes dela. Então, você pegar pontos fortes da sociedade no momento atual que ela está vivendo para explorar isso em relação ao que você oferece solução é algo muito forte. Então, se você for, por exemplo, pesquisar sobre separação de casais, o quanto isso aumentou na pandemia, você pode querer fazer um vídeo somente sobre isso, porque está em alta. Os casais vivem brigando na pandemia. Tá, mas e como é que eu vou transformar isso num produto depois, cara? Calma, vamos falar. Onde eu quero chegar? Como a gente vai entregar um produto, como a gente transforma isso em um produto? A gente só precisa entender qual é a solução. Onde eu quero chegar contigo é que você precisa entregar a solução de um problema. E a solução do problema que você quer entregar tem muitas raízes, ramificações que você vai precisar abordar para você elevar o estado de consciência dessa pessoa em relação ao problema que ela tem para você vender a sua solução, sem necessariamente estar se importando em vender alguma coisa. Porque as pessoas, quando ela tiver identificação com você, ela vai querer comprar alguma coisa tua. Isso é o menor dos problemas. Não se preocupe em querer vender agora ou criar um produto para vender. É importante isso? E a gente vai chegar lá? Vai. Mas, o primeiro de tudo, preciso que você e eu esmiucemos isso mesmo, para que você tenha clareza mental em dizer, Flávio, eu consigo ajudar uma família, um pai e uma mãe. Se é isso que você quer. Porque o primeiro passo é posicionamento.
E se posicionar no mercado é você ter um nicho. E ter um nicho vai exigir de você uma capacidade de pensar como uma persona. Uhum. Analisar a vida dela como uma persona e o porquê que ela tem esses problemas. Olha o caminho que a gente percorreu. Aí, como chega no produto? O produto só chega depois que você entendeu como você vai me ajudar. Aí você chega aqui um produto, porque com base no que você me disse agora, a gente forma um método, a gente anota. Por que que eu estou fazendo com você em por exemplo, primeiro passo? Porque um curso é feito disso. É o primeiro módulo, segundo módulo, terceiro módulo, quarto módulo, quinto módulo, sexto módulo, e cada módulo explorando um problema. E resolvendo um problema, na verdade. Os outros pilares quais seriam? Depois que você entendeu sua persona, depois, aí que a gente vai para a promessa. Uhum. Depois da promessa, a gente vai para a criação de conteúdo. Ou da construção de conteúdo, aí a gente pode montar a sua landing page, pode montar o seu site, pode botar anúncio para rodar com essas... Mas primeiro é te posicionar no mercado. Pegar, então, essa minha área, só que nichar ela nesse segmento. Eu quero que você... Então, exatamente. A minha função aqui é fazer com que você pense e reflita muito forte agora, a partir dessa conversa, dessas mentorias que a gente vai ter aí durante esses 2, 3 meses, em como você vai transformar a vida de alguém. E principalmente de um Saito da vida. O Sandro que passou pelo mesmo problema que você. Então, e para isso você vai precisar ter um método para isso. Esse método necessariamente precisa estar pronto para você vender? Não. Mas você precisa entender como. Para você entender como, você precisa entender um pouquinho mais a fundo a sua persona. Uhum. Como ela enfrenta esses problemas, né? E de qual é o desejo que ela tem para que isso vai fazer que ela todo esse conjunto de coisas que você está oferecendo vai trazer para ela, entende? Você acha que vale a pena então amadurecer essa ideia ou começar a criar algum tipo de conteúdo? Primeiro, eu não acho nada. Eu não costumo achar. Eu sugiro para você uma ideia que eu preciso que você pense comigo. Eu peço que você é um profissional. Eu sou um profissional que não entendo o que você entende. Eu não sei o que você sabe. Eu não sei o que você viveu. Eu não, entendeu? Então, mais do que eu quero que você se sinta assim, olha, eu quero que sinceramente você olhe para esse nicho aqui, você fala, caralho, por que eu não pensei nisso? Por que eu não pensei em ajudar alguém já assim, sabendo que eu posso? Uhum. E isso é a capacidade de fazer dinheiro, tá aí no lançamento, num produto, tá aí, não tá aí, por exemplo, eu tenho três clientes aqui que eles trabalham no nicho de emagrecimento. Tem 3, 4 vendendo um produto igual a dele, mas eu vendo porque é o que o povo quer. Entende? Então eu consigo desenrolar rápido isso. E a promessa é fácil. No teu caso vai ser diferente. No teu caso você vai precisar ir mais a fundo. Não é assim. Não se sai vendendo isso assim, cria um produto hoje, amanhã, pau. Porque primeiro você precisa ter clareza sobre o seu primeiro produto, sobre a paixão que você quer, a clareza sobre sua persona, como você vai fazer isso, e no segundo momento a gente vai criar um vídeo, vamos testar, vamos ter o terceiro vídeo, vamos testar, vamos mandar para um amigo teu que tenha filhos na sua idade, que enfrenta talvez esse problema, para ver se ele se identifica, ou mandar para mais para ver se identifica. Se identificou? Legal. Entende? Tá fazendo sentido para você? Uhum. Show, é assim mesmo. Essa capacidade de pensar sobre é muito rica, é o que enriquece o seu produto. E pensar e anotar. Pensou, anotou, tirou. Pensou, anotou, tirou. Pensou, anotou, tirou. Entende? Então, vamos lá. Sobre isso, o que ficou de dúvida? Não, nada não. Vou amadurecer bastante isso. Mas eu quero, então, é o seguinte, o que a gente pode tirar já para a nossa próxima vez de tarefa importante para a gente evoluir? A gente precisa evoluir a cada mentoria. E para você evoluir, a gente precisa ter uma tarefa. Como a gente vai fazer desenrolar essa tarefa? O que você viu aí como o maior desafio nesse momento, nessa conversa que a gente teve? No caso, não, desafio não é como um desafio, mas já é como uma meta. Vou trabalhar em cima disso, em relação a vídeo até mesmo,
Acho que mais é vídeo para poder explicar, orientar as pessoas que passaram pela mesma situação. É isso. Mais ou menos. Vamos lá. Uma forma de orientar as pessoas. Seria isso. Então é o seguinte, vamos ser mais, vou direto ao ponto, então. Você entendeu sobre os 5 níveis de consciência? Sim. Você entendeu que nós precisamos explorar uma dor profunda com base em pilares que mantêm uma família saudável? Uhum. E a gente entendeu que um pilar é a comunicação, é o diálogo. Uhum. Então, a tarefa, ela seria muito mais profunda do que só gravar vídeo, porque não se grava vídeo sem antes ter isso pronto. Ok? Então, o que a gente vai ter como tarefa a partir de agora? É você analisar de fato o seu mercado como terapeuta familiar. Ok, eu quero ser terapeuta familiar. Eu vi que não tem gente que está fazendo isso. Então, o que eu vou fazer agora? Junto com você depois daqui, eu vou começar a observar melhor o seu mercado. Você vai conhecer melhor o seu mercado. O que existe por aí no mercado de profissionais que ajudam famílias a serem mais felizes? Não sei, sinceramente, eu quero saber mais sobre isso. Então, a tarefa principal é isso, é essa. Segundo momento, você, ao analisar isso, vai surgir muitos insights para você, com base no que a gente estudou aqui. Isso aí vem da segunda tarefa. Qual é? É você escrever. Escrever mesmo o que você acredita como os 10 principais fatores para uma família feliz. Quais são os 10 pilares para uma família feliz? Ok? Beleza. Anotou. Viu o que tem concorrente, ou viu que não tem? Beleza. Família feliz tem que ter pilar. Sem pilares, eles não se mantêm. Uma família é uma casa. Não existe nada que mantém em pé sem pilar. Eu entendi que o que uma família tem de pilares, que precisa ter, na verdade, e agora que eu levantei esses 10 pilares, que eu vou até anotar aqui, 10, analisar a concorrência. Analisar a concorrência não, na verdade, analisar pessoas que trabalham nesse nicho já, de família, mas eu não sei ainda como é que eles são posicionados. Enumerar também os pilares para uma família feliz. Família feliz, entre aspas, né? Se é que existe família feliz, não sei se existe. Né? Não sei se você acredita em família feliz. Né? Você pode mudar isso aqui de acordo com o que você sabe, tá? Eu estou colocando de forma bem simplista aqui. Ok, por quê? E você entendeu o porquê que enumerar esses 10 pilares é importante? Para depois mostrar isso para as pessoas. Mais ou menos. Mais ou menos. É quase isso. Não para mostrar para as pessoas. Servir para elaborar o material depois, o conteúdo depois. Também, exato. Mas principalmente para a gente pensar mais profundamente sobre o que de fato você sabe ou o que você não sabe sobre o que você quer trazer de transformação para a minha família. Porque uma coisa é você dizer para mim, uma família feliz. Só que o que é uma família feliz? Entende? É a gente sair do âmbito subjetivo e mais para o prático. O que é uma família feliz? Não sei o que é uma família feliz. Uma família feliz é roubando, outra namorando, outra viajando, outra dormindo na praça. Mas da maneira como nós estamos indo, não está saindo do foco inicial? Por quê? Famílias que tinham filhos com problema? Aí é que não, é exatamente que eu quero que você veja as coisas de um ângulo mais sistêmico. O que é um ângulo mais sistêmico? É um ângulo onde você veja 360 e não só 90. Porque quando você foca no problema do filho somente, você vai entender que o problema do filho veio porque os pais não entenderam como um filho se comporta, por exemplo, ou por que se comporta. E a grande raiz do problema não está no filho, está no pai e na mãe. Ou estou errado? Não. Então, é olhar de forma sistêmica na raiz do problema. A raiz do problema está em o filho entrar em depressão porque ele é rejeitado,
ele não consegue ser ele mesmo, na escola ele sofre bullying porque ele não se aceita porque ele não conversa com ninguém, porque o pai e a mãe não conversam com ele. Porra, olha o tanto de problema que esse moleque tem. Se o pai ou a mãe tivesse esse nível de consciência maduro sobre quem ele pode ser para ele mesmo e para a mulher dele e para o filho dele, melhor para eles, para todo mundo, o filho dele ia olhar para ele e falar assim, nossa, meu pai é foda. Meu pai é foda. Meu pai me ajuda demais porque ele me entende. Entende? A gente não consegue ajudar os outros se a gente não entende eles. Faz sentido? Sim. Então, o que eu quero propor para você é ajudar um filho adolescente, mas entender que para ajudar um filho adolescente você precisa ajudar a família. E para ajudar a família você precisa entender a família. Então, a gente não está perdendo foco. A gente está, inclusive, caminhando para ter mais clareza sobre como ajudar um moleque, um adolescente. Beleza. Eu quero que fique bem claro isso na sua cabeça, eu não quero que fique nuvem sobre isso, porque eu quero que a gente seja bem prático, simples, mas para isso precisa só que você reflita. Porque é o seguinte, uma coisa interessante, quando eu tenho um mentorado, que ele diz para mim, eu quero ajudar tal coisa, quando eu começo a fazer perguntas, ele se vê assim, poxa, eu não tinha pensado sobre isso. Verdade. Exemplo, Patrícia, você vai conhecer. Ela está mentorando comigo também, e ela veio de início querer fazer, Flávio, eu quero vender curso de como ajudar o pai e a mãe na educação dos filhos. Eu falei, tá bom, maravilha. Mas vamos entender um pouco mais o que você sabe? Eu falei, vamos. Aí a gente foi fuçando, perguntando, hoje ela entendeu, Então eu entendi que eu tenho um filho de uma filha de 2 anos e 9 meses. Ok? Eu tenho. Então o que eu vou fazer? E ela tem problemas que ela conseguiu resolver com a filha de 2 anos e 9 meses. E ela observou que grande parte dos problemas que o pai tem hoje sobre estresse, nervosismo de uma criança de 2 a 9 anos está ligado diretamente, sabe a quê? Falta de sono. Falta de sono, cara. Ela descobriu que a criança não dormindo não deixa ela dormir. Ela não dormindo, ela perde tanto sono, que ela vai acumulando sono e vai ficando estressada porque o filho não deixa ela dormir. E ela não consegue nem raciocinar. Você já ficou sem sono alguma vez, sabe? Já pegou sono? Sabe como é que é ficar com insônia, né? Sim. Agradável? Não. Acho que é a pior coisa que existe. Você não conseguir dormir, você fica bêbado, você fica tonto, raiva, qualquer coisa, você fica estressado. Ninguém chega perto de você que você está florado, flor da pele. Você não consegue controlar. É louco. Só controla depois de sofrer muito ainda. Ela entendeu, poxa, é verdade. E conversando com as mães aqui, 90% delas estão sofrendo porque o filho não dorme. Olha. E ela foi pesquisar o mercado, ela observou que existe um mercado do sono. Existem especialistas focados no sono de bebês. Ela falou, olha só, interessante. Então, a raiz do problema, eu queria ajudar os pais e as mães, mas eu entendi que para ajudar o pai e a mãe, eu precisava resolver o problema mais simples do mundo, que era fazer ele dormir, a criança dormir. Bacana. Entende? No teu caso é isso. Não muda nada. Nada. Beleza. Vou esmiuçar isso daí. Então, mas assim, vamos tirar essa tarefa então. Se faz sentido para você que então ter essas, vamos anotar aqui, enumerar esses 10 pilares para uma família feliz, o que é subjetivo, que ainda a gente vai ainda chegar lá o porquê que é uma família feliz, ok? O segundo é também enumerar sabemos que existem os pilares para uma família feliz, ok? Mas se uma família não tem esses pilares sustentados, quais são os efeitos colaterais? Faz sentido? Então, beleza. Se a gente conseguir responder isso aqui, até amanhã, se você conseguir tirar isso aqui do papel, pede ajuda para sua mulher, para todo mundo, aí, legal, acho que todo mundo, a família toda envolvendo isso aí, porque é bonito também.
Você também vai ser um ótimo, mais um case de sucesso, até mesmo um diálogo familiar a respeito de um problema que você mesmo solucionou na sua família. E a sua filha vai poder dar um feedback muito positivo para você em relação a isso. E você vai observar mais forte ainda o quanto isso era importante para ela e o quanto isso deveria ter sido resolvido há muito tempo atrás, antes de chegar no estágio que chegou, né? Uhum. Beleza. Maravilha, então, Sandro. Tranquilo. Consegue... Quando é que você quer conversar aí? Cara, assim que você se sentir confortável, Flávio, eu pensei com muito cuidado aqui e a gente pode sentar, tipo, quando é que a gente pode sentar de novo? Aí a gente senta de novo. Beleza. Faça no seu tempo. Porque eu quero dizer uma coisa clara para você. Eu já disse e vou repetir no seu olho. Eu não faço aqui pelo dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro com isso, mas isso aqui que eu estou fazendo contigo não tem preço. Eu não quero que sejam 2 meses, não quero que sejam 3 meses, não quero que sejam 4 meses, que façam que você acelere o processo de maturação do seu produto, tá bom? E nem a escassez de dinheiro faça você fazer isso. Porque se você está preocupado com a escassez de dinheiro, que também é válido, aí você tem que pegar um produto que tenha menor atrito, que seja mais fácil de resolver. No caso, por exemplo, da licitação. É um problema mais simples de resolver, que não precisa de tanto estado emocional? É. Por quê? Porque simplesmente você vai ensinar alguém a fazer dinheiro sabendo negociar, não sei. Mas é rápido. Então, eu preciso de menos... Eu não tenho pontos de atrito igual eu tenho nesse produto que você gosta mais. Só que o problema é que fazer por dinheiro nem sempre resolve o problema. Na verdade, nem sempre não resolve. E você vai perceber isso quando você começar a ganhar dinheiro vendendo o seu produto. Por isso que eu comecei com você por essa parte. Mas os dois vão exigir muita energia mesmo assim, mesmo que um seja mais complexo do que o outro. Beleza. Tá? Tranquilo. Então chamo então depois. Então tá, até daqui a pouco então. Vamos lá, peraí, antes de terminar. Toda reunião nossa, eu gostaria muito que você dissesse para mim como você resumiria o nosso primeiro dia, nossa primeira conversa. Não, na verdade, essa conversa é um norte, né? Para poder saber para que lado ir, né? Porque é necessário, né, ter uma pessoa mais experiente na tua área, vendo como uma pessoa que tem uma abrangência melhor na área de produto. Seria mais ou menos como se você fosse um conjunto de vários clientes, pela experiência que você tem. Isso é válido, sim. Tá bom, beleza, então, entendido. Porque da maneira como a gente imagina, só nós, assim, é a mesma coisa você vai lançar o teu produto no teu curso. Não adianta você achar que é desse jeito, você não tem opinião de quem está fazendo. É mais ou menos o que eu vejo também. Não adianta eu querer lançar um produto só imaginando que vai ajudar, porque eu sei que vai ajudar, só que não ter opinião de uma outra pessoa que vai ver como é que ela recebe isso. Exato. Como ela percebe isso. Verdade. É uma questão de percepção. É verdade. Uma coisa legal também que eu vou dizer para você é que eu já disse, eu acho que o produto ele não precisa estar pronto, mas a pessoa precisa. O quê? O produto não precisa estar pronto. A transformação que você quer gerar precisa. Né? A clareza da transformação. Tá? Beleza. Bom, fechou então. Tranquilo. Nos vemos daqui a pouco, então. Até mais, Deus abençoe. Até mais.